o homem da caverna. O queixo. No bigode. Ah lá, gente, encostando no bigode queixo. é meu. Quebrado, arrebentado, 70 anos, dói aqui, dói ali, dói acolá. Você tá bonito ainda, olha. Tô lindo. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor. Família 78, mais um vídeo para vocês falando sobre essa experiência de morar fora de uma forma muito prática e muito sincera. Primeiro eu quero já dizer antecipadamente que a ideia desse conteúdo não é gerar viralidade por causa do assunto, que é extremamente delicado, mas sim gerar conhecimento, principalmente das coisas de Deus, porque essa é a minha vida. Então o meu canal tem que retratar aquilo que eu tenho vivido, e eu tenho vivido realmente aquilo que o Senhor tem colocado no meu dia, na minha vida, nas minhas experiências, e eu venho compartilhando com vocês. Então, a Bíblia fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é sobre isso que eu quero dividir com vocês hoje, tá? No começo do vídeo, vocês viram meu pai, e essa é uma lembrança que eu quero guardar dele, e ele louvando ali, cantando e abençoando a casa. E meu pai partiu agora nesse último domingo, no dia 10 de março de 2024. Ele já vinha com um Alzheimer bastante avançado e por isso, por conta do Alzheimer, ele já não estava se alimentando direito, já estava esquecendo como é que era todo esse processo, tinha perdido bastante peso e no sábado ele comeu e aí ele pediu para deitar e aí quando ele deitou o Senhor já o chamou. Tem 6 meses que minha mãe partiu também, né, em setembro, dia 4 de setembro minha mãe parte também, o Senhor chama ela ali para junto dele, e aí eu perco meus pais em menos de 6 meses. Meu pai parte no mesmo dia que o meu sogro partiu, né, fez aniversário de 3 anos que meu sogro partiu. E aí por que eu quero fazer esse vídeo para vocês? Porque nesse vídeo eu quero falar sobre esperança, eu quero falar sobre não desespero, porque um dos comentários que eu mais recebi aqui no canal durante todo esse período foi: eu não consigo me imaginar se fosse comigo essa situação. E na outra ponta, eu tenho pessoas que já moram aqui nos Estados Unidos e falam assim: Rodrigo, eu sei o que você passou porque eu estou aqui e eu sei como é difícil esse desafio de estar longe. E aí eu fui buscar junto à presença de Deus, na palavra de Deus, o Senhor trouxe essa mensagem sobre como é que a gente tem que se portar numa situação como essa, porque acontecem uma série de perguntas, uma série de dúvidas, uma série de questões e que a gente só vai conseguir respondê-las com o tempo, né? Dói ainda bastante, claro, a partida do meu pai, a partida da minha mãe, é uma situação nova, mas eu posso dizer para vocês que isso era uma situação que anos atrás eu sempre tive muito medo, muito pavor, muito pânico. Eu não sei como é que eu vou reagir quando meus pais partirem. E meus pais partiram. Então o Senhor me chamou literalmente para falar: divide aquilo que eu tenho te ensinado. Então, se te ajudar de alguma forma, esse vídeo já valeu a pena, tá? O texto que eu quero dividir com vocês é um texto que está lá em Tessalonicenses 4, 13 e 17, que ele fala sobre esperança, que ele fala sobre não se desesperar. Ele fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E a primeira coisa que a gente traz aqui é que os meus pais dormem, né? O ser humano foi feito para ser eterno, o ser humano não foi feito para morrer. Só depois do pecado que a gente recebe essa maldição chamada morte, porque Deus nunca fez ninguém para morrer. Deus fez o ser humano à sua semelhança para que ele fosse eterno, né? E com o pecado, junto dele veio a morte. Então, ele fala sobre os que dormem. Então isso já dá um conforto tão bom no coração, porque é literalmente para os dois, para o meu pai e para minha mãe, como se eles estivessem dormindo. Sabe quando você fecha o olho, você dorme, você acorda no dia seguinte e você não lembra não é que você não lembra, mas você não tem ciência que você estava dormindo até que você acorde? Eu realmente acredito que a morte é muito semelhante a esse cenário. Você só tem ciência quando você acordar e você fala: uau, eu estive morto? Então você dormia durante aquele período. Não quero que
sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais. Quem são os demais? São todos aqueles que não aprenderam ainda sobre essas boas novas. E aí o meu papel é dividir essas boas novas para que, se você estiver passando por esse cenário, e eu falo por conhecimento de causa, tá? Eu estou passando por isso, literalmente. Então a palavra fala que não se entristeça como os demais que não têm esperança. Então guarde isso, nós temos uma esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E aqui uma primeira grande verdade que conforta muito meu coração e que tira a gente daquele cenário de desespero, do tipo, perdi para sempre eles, eu nunca mais vou vê-los, eu nunca mais vou ter contato, eu nunca mais vou estar ali. A palavra fala que Deus os tornará. Então a gente já tem uma esperança. Meus pais hoje dormem e quando o Senhor se revelar, eles vêm junto. Dizendo, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não é os que morreram, não são os mortos, são os que dormem. Então, na vinda de Cristo, antes de eu ver a Cristo, se eu estiver vivo, meus pais vão ver a Cristo primeiro e depois eles vêm junto com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todo olho verá, toda língua confessará, todo o joelho se dobrará a Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. Não importa se alguém quer ser ateu, não importa se alguém quer seguir a outros deuses, não importa. Todos encontrarão o verdadeiro Senhor e todos verão que Jesus é o Filho de Deus. E aí, nesse dia, eles vêm junto. E aí, o último versículo, o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. E com meus pais. Então, eu vou ver meus pais novamente. Sempre houve uma frase do meu pai e da minha mãe que é assim, não, a gente vai se ver de novo e tal. E se eu não tivesse essa palavra de esperança, eu estaria completamente desesperado. Eu vou falar, puxa, eu não vou encontrá-los de novo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos fala. E se aquele que criou a vida, se aquele que me criou está dizendo isso, eu confio e eu espero. E eu quero dividir isso com você. Que você realmente tenha a sua vida junto a Deus, que é um Deus de esperança, que é um Deus de amor e que é um Deus de vivos e não de mortos. Então todos aqueles que descansaram, esperando nessa vinda de Cristo, essa fé ela vai ser recompensada, né? Jesus ele cria a fé para aqueles que esperam nele, mas quando ele chegar e chamar todo mundo, já não vai precisar mais de fé, porque você está vendo, né? Então a fé é só o meio do caminho até que a gente possa encontrá-lo. Então sim, na volta de Cristo, eu vou ver meus pais, vou ver minha mãe, vou ver meu pai, e eu sim vou reconhecê-lo, porque a Bíblia me garante isso, e Deus não mente, Deus não volta atrás daquilo que Ele fala, então eu vou vê-los novamente, vai ser um dia de muita alegria, vai ser um dia de muita felicidade, porque todas essas dores que meus pais passaram, todas essas tristezas que eles tiveram, elas não vão estar mais lá. Toda essa tristeza que eu tenho hoje, claro, eu sou ser humano, não vou dizer que eu não estou triste, ela também vai deixar de existir. Então, uma palavra de esperança para você. Eu estou passando por isso, eu estou em luto, é um momento de reflexão, é um momento de tristeza, de choro, mas há uma esperança. E a esperança é Cristo. Eu espero que você também tenha essa esperança. Se seus pais já partiram, ou se eles estão hoje com vocês, não há desespero. Jesus morreu, ressuscitou, e isso nos traz esperança. Tá? Deus abençoe você. Eu volto nos próximos dias com outros conteúdos sobre Orlando, falar um pouco mais aqui sobre o nosso dia a dia. O Senhor vai me levantar e até lá a gente vai orando, pedindo força. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelos meus irmãos,
peça ao Senhor essa sabedoria e esse conforto, porque Ele é um Deus consolador, e eu tenho sentido muito a presença de Deus em todos esses dias. E eu agradeço a Deus por você ter assistido esse vídeo até aqui, tá bom? Fiquem com Deus.